Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e todos estejam cumprindo aí as normas para a gente ficar em casa, né? Já que não temos que ficar em casa, né? Então temos que resolver aqueles exercícios que eu passei para vocês, né? Então lá, a segunda lista de exercícios que eu passei naquele dia que está disponibilizada no GR8. Temos lá, número 1. Em relação aos termos da equação da quantidade de carga elétrica, Q é igual a N vezes Z, através de sua análise dimensional, mostre como é obtido o termo de Coulomb, C, a unidade medida. Então, o que vocês vão fazer? Q é a carga elétrica, N é o número de elétrons, né? E E é a carga elementar. O número de elétrons é adimensional, representado por esse termo. O que é adimensional? Não possui unidade de medida. E carga elétrica é representado pela letra C, que é de Coulomb. Então, um número que não tem nada aqui, quando não tem nada tem 1, né? 1 vezes C de Coulomb vai ser unidade de carga elétrica Coulomb no final. É apenas isso, certinho? Apenas esse é o número 1. Número 2. Represente dois exemplos diários de corpos ganhando e perdendo elétrons. Mostre como é feita a eletrização dos corpos e diferencie cada processo, né? Primeira pergunta, né? Vocês vão pensar aí algum exemplo, olhar na internet duas situações de corpo ganhando e perdendo elétron, né? É uma resposta mais pessoal, então eu deixo para mais flexibilizado para vocês fazerem ela. A segunda pergunta mostra como é feita a eletrização, né? Os corpos são eletrizados por atrito e por contato, né? Aí vocês dão exemplos aí, procuram na internet, vê um exemplo físico em casa e coloca nas respostas. Então eu deixei essa número 2 para ficar mais ou menos pessoal, para vocês ter mais facilidade de poder enxergar e poder dar exemplos que vocês mesmos gostariam de colocar na lista, né? Número 3. Deduz a equação de campo elétrico utilizando a carga de prova. O que representa os vetores na equação do campo elétrico? Mostre um esquema de campo elétrico, né? Então vamos lá. A equação do campo elétrico é o que? A força elétrica sobre a carga elétrica, né? Certo. Usando a lei de Coulomb, né? Carga dividido pela distância ao quadrado, né? Substituindo esse F na equação do campo elétrico, né, fica essa expressão. Essa carga é igual a essa carga. Você cancela as duas e sobra apenas esse termo aqui. Ó. Sobra apenas esse termo. Beleza? Bem simples, apenas um jogo de variáveis aí. Aí tem outra pergunta. O que representa os vetores da equação do campo elétrico, né? Os vetores são segmentos usados para representar alguma grandeza. É um segmento de uma reta que apresenta módulo, tamanho, direção e sentido, né? Então aqui temos um exemplo de um campo elétrico, né? Onde ele é produzido através de uma carga elétrica, né? Ele tem um tamanho, certo? Bem simples a questão. 4. Descreva o que é energia elétrica, né? Às vezes é uma definição muito estranha de falar para alguns, né? Alguns vão falar um choque, uma coisa assim, né? Mas é o seguinte, é uma forma de energia baseada na geração de potencial elétrico entre dois terminais, né? Então tá bem explicado aqui. É uma forma de energia baseada na geração de potencial elétrico entre dois terminais, né? Terminais de início e fim da condução de energia. Número 5. Um objeto cilíndrico metálico foi eletrizado e apresenta carga de menos 2,4 vezes 10 a menos 6, sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Pode-se concluir que o objeto contém quantos elétrons, né? Então vamos lá. O exercício nos deu a carga elétrica e nos deu a carga elementar. Nós vamos usar a equação da carga elétrica, onde o módulo da carga é igual ao N vezes Z. O que é o N? O número de elétrons, a carga elementar. Se você quer calcular o número de elétrons que pediu no exercício, o que faz? Basta passar dividindo, né? O que está multiplicando, passa dividindo do outro lado, correto? Então fica N, que é o número de elétrons, é igual a carga elétrica dividido pela carga elementar. A carga elétrica foi dada no exercício, 2,4 vezes 10 a menos 6. A carga elementar também. Basta você fazer o quê? Divide primeiro esse termo, 2,4 por 1,6, vai dar 1,5 vezes. Divisão de potência, o que você faz? A mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Conservamos a base de 10, elevado a menos 6, menos 19. Menos 6, menos esse menos aqui é da fórmula, e esse menos 19 do que da carga elementar. Então fica menos 6, menos com menos mais, 19, correto? Então fica menos 6 mais 19.
Então fica 1,5 vezes 10 elevado a 13, porque 6 mais 19, 13. Conserva o sinal do maior. Então temos essa quantidade de elétrons no exercício número 5. O 6 fala: calcule a carga elétrica de um corpo que possui 2,4 vezes 10 elevado a 12 elétrons, considerando o modo da carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Eu coloquei esse tanto de zeros aí só apenas para vocês definirem e fixar o sistema de potenciação, correto? Então, se você for contar, você vai possuir 12 zeros na carga elétrica e 19 zeros na carga elementar. Então, temos esses valores que foi dado no exercício, né? A carga elétrica, né? A equação é o número de elétrons vezes a carga elementar. Só basta multiplicar os dois termos, né? Então, 2,4 vezes 1,6, 3,84. Conserva a base, são a mesma base, 10, né? 10 vezes multiplicação de potência, conserva a base e soma os expoentes, né? 12 mais menos 19 vai dar menos 7. Então, temos uma carga elétrica desse valor. Beleza? Detalhe, nunca esqueçam dessa unidade de medida de Coulomb, né? Se não colocar ela, tá errado. Certo? 7. Escreva como é feita a distribuição de energia, né? Lembra lá quando eu falei no primeiro dia de aula da usina, como usa os rotores da turbina e tal, aquelas coisas. Então, uma resposta mais pessoal de vocês. Número 8. Número 8 fala assim: duas partículas de carga elétrica, Q1 e Q2, foi dado o valor delas, né? Estão separadas por uma distância tal, 3,0 vezes 10 a menos 6 metros. Sendo K0 9 vezes 10 a nona, né? Que é uma constante eletrostática. A intensidade da força de interação entre elas em Newton é de... E o que representa esse valor, certo? Então, o exercício nos deu a carga 1, a carga 2 e a distância entre as cargas, correto? Então, vamos usar a lei de Coulomb, né? K, carga 1, carga 2, dividir pela distância ao quadrado. Só substitui esses valores nas variáveis. Então, fica 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, multiplica a carga 1, todo esse valor, a carga 2, todo esse valor, dividido pela distância, né? Então, o que você faz aqui? A mesma base. Esses dois aqui é a mesma base com a mesma potência, né? Então, você coloca em evidência 7,1 vezes 8,7, né? Porque eles estão multiplicando entre eles, vezes a base, né? Você está multiplicando as bases. Conserva a base e soma os expoentes, beleza? Então, fica 16 mais menos 16 vai dar menos 32. Então, fica 9 vezes 7,1 vezes 8,7 vai dar 555,93 vezes. A base aqui é 10 a nona, aqui é 10 a menos 32. O que vocês vão fazer? Conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 32 vai dar menos 23. Negativo, porque conserva o sinal do maior. Aqui, a da distância fica a distância ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 ao quadrado, vezes 2 vai dar 12. Certo? Então, 555,93 dividido por 9, 61,7. Vezes divisão de potência com a mesma base, o que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 23 menos 12 vai dar menos 23 menos 12, aqui vai dar mais, né? Então, menos 23 mais 12 vai dar menos 11. Então, a força elétrica é 61,7 vezes 10 elevado a menos 11, o quê? Newton, né? Tem outra pergunta. O que representa esse valor? Representa a força de interação entre as cargas elétricas, né? As cargas Q1 e a carga Q2. Exercício 9. Duas partículas eletricamente carregadas com o mesmo valor, menos 9,1 vezes 10 a menos 6. Cada uma são colocadas a uma distância de 20 centímetros, onde possui uma condutividade, a constante eletrostática, né? Qual a força de intensidade entre as cargas? Represente esse valor em desenho, né? Então, vamos lá. Então, a mesma fórmula que nós usamos a número 8. Nós temos a carga 1 e a carga 2, porque fala que são os mesmos valores, né? Então, a constante eletrostática não muda o seu valor nunca. A carga 1 vale esse valor e a carga 2 esse valor. Detalhe, elas estão em módulo, então elas vão anular o valor delas negativo, mas elas estão em módulo, então o módulo vai anular o sinal de negativo delas.
certo? E temos a distância, 2 vezes 10 a menos 1 sobre 2. Por que a menos 1? Porque é 20 centímetros, tem que passar para metros, né? Ao quadrado. Resolvo fazer 9 vezes 9,1 vezes 9,1 vai dar 745,29. Vezes 10 vai dar menos 3. Por quê? Conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6 vai dar menos 3. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 1 vezes 1 vezes 2 vai dar, que vai dar 2. 1 vezes 2 vai dar 2, certo? Então, fazendo 745,29 dividido por 4 vai dar 186,3 vezes a mesma base, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 2 vai dar menos 1, a força em newtons, correto? Então, você tem esse valor de força entre elas, né? Aí você representa aí em desenho as cargas elétricas, né? Que pediu também no exercício. A 11 fala o seguinte: mostre um exemplo de eletrostáticas com 3 diferentes figuras geométricas usando cargas positivas e negativas, né? Então aqui nós temos um triângulo, um quadrado e um retângulo, né? Que eu fiz apenas do triângulo. O quadrado e o retângulo vocês façam aí, né? Então os vértices dela eu atribuí cargas positivas e negativas. Fica a critério de vocês mostrar qual lugar é qual, certo? Então, no triângulo, eu coloquei a carga positiva aqui, uma negativa aqui e uma negativa aqui. Vocês sabem que positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, e sinais opostos se atraem. Então, positivo com negativo vão se atrair, positivo com positivo vão se atrair, correto? Negativo com negativo vão se repelir. E entre elas forma quem? Forma um vetor resultante, que é o que eu expliquei para vocês em sala de aula. A número 12, do mesmo tipinho que vocês vão fazer, viu? Aí vocês atribuem o local das cargas elétricas aí. A 13 fala o seguinte: estima-se que o campo elétrico produzido por uma esfera eletrizada nas vizinhanças de sua superfície seja 10,3 newton por coulomb. Que carga elétrica deveria ter um pedaço de metal de massa 0,4 gramas para que a força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional? Então, temos a força gravitacional, que é a massa vezes a gravidade, né? Temos a força elétrica, que é o campo elétrico vezes a carga elétrica. Fazendo a igualdade das duas, fica massa vezes a gravidade, né? Que é igual o campo elétrico vezes a carga elétrica. Então, o exercício pediu para calcular a carga elétrica. Basta isolar ele, né? Então, fica a carga elétrica é igual. O que está multiplicando a carga elétrica passa a dividir no outro lado. Fica a massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico, né? O exercício nos deu essas variáveis, né? Então, basta jogar na equação que nós encontramos aqui. Lembrando que temos que passar o gramas para quilo, né? Então, dividir por 1000 ou 10 a menos 3. Então, 0,4 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. Correto? Então, 0,4 vezes 9,81 vai dar 3,924 vezes 10 elevado a menos 3. Eu conservei a minha potência, né? Dividido por 10,3. Aí, o que eu fiz depois? Eu dividi esse termo, deu 0,38 e conservei quem? A minha potência. Correto? Aí deu esse resultado. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Basta mandar um e-mail, vocês têm o meu contato, correto? E eu espero que se tiver dúvidas, vocês sejam francos e me mandem as perguntas que eu estou aqui para responder para vocês, certo? Muito obrigado a todos. Então, até o próximo vídeo.